Olá, está no ar o Porto Alegre em Debate. No programa de hoje, nós vamos tratar sobre os impactos sociais causados pela pandemia do novo coronavírus. Juntos com nossos convidados, nós vamos saber como a Covid-19 afeta a vida das pessoas, levando em consideração suas diferentes realidades. Para tratar sobre isso, nós convidamos hoje o antropólogo e coordenador de uma pesquisa liderada pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul sobre os impactos sociais da pandemia, Jean Segata, e a produtora cultural e pesquisadora em políticas culturais, a Adriana Donato. Aos nossos convidados, muito obrigado pela presença aqui na TV Câmara. Professor Jean, eu começo com você. A pesquisa liderada pela URGS, ela foi encomendada pelo Ministério de Ciência e Tecnologia do Governo Federal e tem um prazo aí de 2 anos para ela ser concluída. Quais são os objetivos dessa pesquisa e como esses dados vão ajudar a entender esse momento que a gente está vivendo? Certo, Felipe, obrigado pelo convite e obrigado pela oportunidade que a TV Câmara tem dado à URGS e à pesquisa também para que a gente trate da pandemia de Covid a partir de uma perspectiva antropológica, a partir de uma perspectiva social. Bom, respondendo a tua questão, acho que esse é justamente o ponto. Como é que a gente pode pensar uma pandemia a partir dos seus impactos sociais e não apenas pensar a Covid ou pensar as relações que foram estabelecidas a partir desse novo coronavírus de um ponto de vista biológico. O nosso objetivo, então, nesse sentido, é entender um pouco como é que a pandemia tem alterado as nossas vidas, as nossas relações entre nós, as nossas relações com os ambientes, as nossas noções de risco, de cuidado e a própria experiência do que é a doença, a própria experiência do que é se sentir com saúde ou se sentir numa situação de risco. Eu digo isso porque, bom, surtos, epidemias, pandemias, eles formam tendências epidemiológicas, ou seja, esses são mecanismos quase sempre quantitativos, né, de expressar como é que uma determinada infecção, né, tem agido, digamos assim, em diversas populações. Mas a questão é que, a despeito de toda essa mecânica biológica, ou seja, nós nos infectarmos com o vírus, desenvolvermos eventualmente ou não uma doença a partir disso, né, não necessariamente responde por toda a complexidade do que é uma pandemia, digamos assim. Ou seja, né, há experiências que são muito situadas, há experiências que são muito particulares, né? Digamos assim, uma pandemia, ela tem talvez essa propriedade também de expor muitas estruturas de desigualdade, muitas estruturas de vulnerabilidade, que não estivessem presentes, né? Mas que talvez se tornam mais agudas e que colocam certas populações de uma certa maneira, tornam elas mais expostas, tornam elas mais vulneráveis ao risco. Você deve se lembrar, um exemplo bem simples, você deve se lembrar que no início da pandemia, uma das primeiras recomendações que se fez foi a de que se lavasse as mãos adequadamente, com água e com sabão. Foi quando, por exemplo, uma boa parte da população, uma boa parte das pessoas começaram a perceber que muita gente não tem água em casa, que não tem sabão em casa, né? Não que não tem água ou não tem sabão por causa da pandemia, é que estão expostos cronicamente ou recalcitrantemente a um descaso, muitas vezes, de interesse do Estado ou de outras formas de descaso, que faz com que não chegue água suficientemente às suas residências, faz com que
né, as prioridades, por exemplo, da sua cesta básica, não posso incluir, inclusive, alguns equipamentos de higiene e assim por diante, mas que não são pautados no dia a dia. Agora, quando isso vira uma necessidade de primeira urgência, lavar as mãos e, corretamente, aí a gente percebe que pô, alguma parte da população sequer tem isso disponível para poder se cuidar. Então, é um pouco nesse sentido que a gente começou a se preocupar nas muitas pandemias que aparecem numa situação de pandemia como essa da Covid, que é a pandemia da discriminação, que é a pandemia da falta de acesso a serviços de saúde, que é a pandemia de desigualdades de gênero, que é a pandemia das desigualdades raciais, que é a pandemia da precarização do trabalho, ou seja, e por aí segue. Então, a gente está interessado em entender muito mais como que essas estruturas de sofrimento, de injustiça, de vulnerabilidade ganham forma, ganham relevo, né, num cenário como esse, que é, né, o de uma pandemia como a da Sim. Covid-19. E para isso, nessa pesquisa, vocês dividiram aí em dois público-alvos, né, grupos-alvo, para poder analisar um pouco, né, como que são esses impactos nesses grupos. Tem de um lado os profissionais de saúde e de outro lado aí os idosos, os trabalhadores de aplicativos e também os artistas. Aproveitando então, fazendo uma pergunta direcionada para a Adriana com relação aos artistas, um público aí que está vulnerável, inclusive até por conta da classe ter mudado completamente as formas de trabalho, né, Adriana? Shows, espetáculos, trabalhos estão sendo feitos agora de forma online, tudo mudou. Como que o artista faz para garantir o seu sustento? Como fica esse retorno financeiro para esses artistas nesse momento? Bom, Felipe, em primeiro lugar, obrigada pelo convite. É sempre muito bom falar sobre cultura, né? Mesmo que em tempos de pandemia é importante a gente falar sobre esse assunto. Ouvindo o Jean falar, antes mesmo de responder aí a tua pergunta, nós estamos falando aí também, quando a gente fala de cultura, né, a gente fala também de cultura no sentido antropológico. A gente fala aí um pouco também da cultura no sentido dos comportamentos, né, das questões aí sociais entre as pessoas, não só a cultura no sentido artístico. Mas a sua pergunta, né, ela é direcionada aí aos artistas. Eu quero trazer uma informação aqui que ela é bastante pertinente. Em 2019, o IBGE fez uma pesquisa onde ele apontou que em 2018 nós tínhamos 5,2 milhões de pessoas trabalhando na área da cultura. Então vocês imaginam que é um número bastante expressivo, né? E é claro que esses 5 milhões aí não são somente artistas, mas inclui também os técnicos, né? Todos os trabalhadores aí, né? Desta rede, né? Que trabalham, que atuam aí na área da cultura, né? Os técnicos. Aí você falou aí dos espetáculos, você imagina quantas pessoas envolvem, né? Quantos trabalhadores envolvem, né? Em um espetáculo. Eu também eu sou produtora cultural, né? Como você falou ali na apresentação. Eu fiz alguns projetos aí para a Feira do Livro, então assim eu mesma ficava perplexa, né? Com o número de pessoas que envolve para você realizar uma Feira do Livro que acontece em pouco tempo, mas a gente trabalha um ano inteiro para conseguir organizar a feira, porque envolve muitas pessoas. Então, assim, a sua pergunta, né, como que ficaram aí esse pessoal? É, a minha visão, primeiro a minha interpretação e também o que eu estou vendo aí diante dos fatos os artistas, nós estamos vivendo um momento onde a sociedade está se reinventando, né? Não só os artistas, não tem como não falar da sociedade como um todo, né? Todos estão aí, todos nós estamos aí criando novas possibilidades de trabalho e os artistas, não muito diferente disso, né? A gente brinca que os artistas estão aí mais do que nunca se reinventando, se transformando e ampliando as possibilidades. Então, na realidade, os artistas, os trabalhadores da cultura não estão em nenhum momento parados, né?
esperando, vendo o que vai acontecer. Muito pelo contrário. Os artistas têm aí trabalhado muito nesse período, né? Então, assim, muitos estão conseguindo se manter, né? Através de projetos aí, para nós que temos aí projetos através do financiamento público. Alguns conseguem se manter, mas tem alguns artistas que estão sem renda nenhuma, né? Estão totalmente sem renda e inventando, criando, fazendo suas, mantendo o seu trabalho, mas de fato boa parte aí eu diria que está sem renda, né, Felipe? E aí então eu acho que no decorrer aí do debate nós vamos conversar um pouco mais sobre isso. Nós temos aí a Lei Emergencial da Cultura que está em andamento e que aí traz uma esperança aí para a classe artística. Exatamente, mais para frente a gente fala um pouquinho mais sobre esses financiamentos também. Professor Jean, a gente sabe que o Brasil ele tem diferentes realidades, são diferentes Brasis dentro de um Brasil só. De que forma as medidas de prevenção, combate ao coronavírus, elas têm que ser consideradas, considerando cada particularidade mesmo, né? Porque o senhor falava no começo sobre esses aspectos aí que alguns não levavam em consideração realmente todo o brasileiro que vive no país aí. Tanto que a pesquisa ela vai ter essa abrangência nacional aí, são cerca de 11 estados aí para entender realmente como que o impacto ele vai ser visto em todo o Brasil. Mas eu queria que o senhor explicasse como que pode ser feito isso, né? A prevenção e o combate ao coronavírus pode considerar realmente cada particularidade, como os governos podem fazer com que isso realmente seja prático e efetivo aí. Bom, Felipe, eu acho que é muito interessante a sua questão, porque ela vai diretamente a um dos objetivos mais centrais do projeto, que é o de poder oferecer subsídios ao final dessa pesquisa, para que possamos pensar em políticas públicas mais adequadas para essas situações de emergência sanitária, pandemias, epidemias e assim por diante. Isso porque o primeiro ponto tem a ver com o que eu já dizia antes. Pandemia geralmente cria essa sensação de uma escala global, né? Ou seja, um evento que está acontecendo em todos os lugares. Mas o fato de ele acontecer em todos os lugares não pressupõe que ele seja universal, não pressupõe que ele aconteça da mesma forma. Então a gente realmente precisa situá-lo, a gente precisa contextualizar a forma como uma pandemia se desenvolve, se realiza localmente, né? Quais são os agravantes sociais em termos de renda, em termos de camadas sociais, emprego ou não emprego e assim por diante. Quais são os agravantes, digamos assim, culturais, ou seja, né, práticas que são muito locais em termos, né, de cuidado de si, em termos de cálculo de risco e assim por diante. Ou mesmo situações que precisam ser muito mais situadas quando se coloca na esfera de um debate de pandemia a ideia de grupos de risco. Por exemplo, mas idosos são um grupo de risco, como se enfatizou tanto no início da pandemia, ou pessoas obesas são um grupo de risco, ou diabéticos são um grupo de risco. Essa ideia de grupo homogeneiza essas pessoas, ou seja, né, você cria a sensação de que uma medida única poderia atingir a todas elas e que elas todas também se comportam da mesma forma, respondem a certas situações da mesma forma. Isso é muito perigoso. Então, a ideia realmente da pesquisa é que a gente consiga, digamos assim, ter uma análise muito mais situacional, né, da pandemia para pensar políticas que venham de baixo para cima, políticas que sejam pensadas com as comunidades, com os grupos mais locais, né, com populações mais específicas. A gente tem uma tradição, na verdade, né, de constituição de políticas públicas que quase sempre vem de cima para baixo, né? São políticas generalistas e que normalmente não pensam, né, as particularidades, né, de cada uma dessas situações. A ideia é que a gente ofereça realmente subsídios para pensar
em políticas que venham de baixo para cima. Quando eu digo de baixo para cima, é que elas não sejam apenas implementadas numa população, mas que elas sejam pensadas com a população, que elas sejam constituídas com essa população, para aquilo que realmente seja adequado com as suas realidades mais particulares, sejam elas regionais, sejam elas culturalmente situadas e assim por diante. Sim, e nesse sentido, né, Adriana, a gente tem um exemplo aí da própria manifestação da cultura pela lei, né, Aldir Blanc, que foi uma manifestação, uma pressão aí dos artistas da categoria para que isso fosse aprovado, chegasse, né, ao poder público. Quer dizer, a gente está num tempo de mudanças aí, e como é que você vê a atuação da classe artística, que por muito tempo foi vista como a última oportunidade, enfim, a última oferta aí de políticas públicas mesmo para a gente enquanto sociedade, porque a cultura atravessa vários meios, né, e ela é muito importante. Então, ouvindo aí o Jean falar, eu diria que a lei aí emergencial da cultura é justamente uma política que surgiu aí ao contrário, né? Ela surgiu, ela partiu aí da iniciativa da sociedade civil, né? Uma política pública e construída a muitas mãos, né? Não ficamos lá, né? A classe artística não ficou lá esperando pelo governo, né? Pensar e criar uma alternativa. E, Felipe, fazia muito tempo que eu não via a classe artística e os trabalhadores da área da cultura tão mobilizados, né? De uns tempos para cá, não é de agora, né? Que a classe artística a gente observa aí que houve aí uma certa desmotivação por um período aí que já vem vindo de alguns anos, né? Nós sofremos aí já lá em 2017, 2018 aí uma censura nas artes, né? Que todos aí puderam presenciar. Nós literalmente fomos literalmente perseguidos, inclusive nas redes sociais. Eu sou artista visual, então, assim, a classe ficou um pouco desmotivada, aí seguido em 2019 com a extinção do Ministério da Cultura. Então, tudo isso faz com que, enfim, né, as pessoas ficam um pouco meio perdidos e aí se desmotivam, se recolheram para pensar, né, né, de que forma o que vamos fazer. E de repente vem aí 2020 a pandemia e eu acho que chegou no limite, né? E a classe teve que acordar novamente. E eu realmente faz muito tempo que não via essa mobilização tão grande e tão forte. Inclusive, uma das informações aqui que a própria Jandira Fegali, que é a relatora, né, da lei Aldir Blanc, ela disse que teve duas leis com maior mobilização no Brasil, né, que foi a lei do Fundeb e a lei Aldir Blanc, né, e ela ainda disse que a lei Aldir Blanc foi a que maior teve a articulação do Brasil inteiro, né, porque eu tenho acompanhado esse processo desde o início, e esse processo ele uniu artistas, independente de ser artista com maior experiência, artista de diversos municípios do interior, artistas de diversas manifestações culturais, né, artistas populares, o artista lá dos pontos de cultura, o artista de bairro, juntou aí com alguns produtores culturais, com os deputados, e de repente todos se uniram por um bem maior, né? Se uniram para um objetivo que era a aprovação dessa lei. Essa lei foi aprovada em um mês, né? Ela foi pensada, escrita, articulada e aprovada em um único mês, né? E depois demorou um pouco aí para a sanção do presidente e hoje nós aguardamos aí a regulamentação da lei. Mas o bacana é que essa articulação e esse período, né, que a gente fala de tanto, tem uns impactos negativos que nós já sabemos quais são, né, os econômicos, a questão da saúde, né, como o Jean apontava ali, a questão não só a saúde física, mas a saúde emocional,
Eu acredito que quase tudo isso a gente consegue recuperar, né? Eu acho que para tudo tem uma solução, né? Só não existe solução, como se diz aí, para a morte, né? As outras coisas a gente consegue recuperar, a gente já teve diversas crises, né? Em diversos períodos aí da história, mas o bacana aí, pensando nos aspectos positivos também, né, para não pensar só nos aspectos negativos, é que tem um ganho aí, né? Nós estamos aprendendo muitas coisas, né? Nós estamos fazendo coisas que não imaginávamos que poderíamos fazer, né? E isso não se perde, isso fica, isso vai ficar. E essa mobilização social, essa mobilização da classe cultural está sendo muito produtiva e nos deixa muito honrados, né? Eu me sinto muito honrada hoje por fazer parte dessa classe que mais uma vez mostrou aí o seu potencial, independente do repasse, né? A lei, então, ela aprovou aí 3 bilhões, né? Para repasse direto do governo federal para os estados e para os municípios, e é um valor, Felipe e Jean, que vai chegar a todos os municípios do Brasil, né? Ela não tem distinção, ela vai chegar a todos os 5.570 municípios do Brasil. Então, ela vai realmente, é uma lei que vai possibilitar aí o maior processo de distribuição de recursos jamais visto antes. É muito importante a gente falar aqui que esse valor de 3 bilhões nunca houve na história um valor tão alto a ser repassado do governo federal de forma direta, né, de uma única vez. Então, mesmo que esse valor ainda não tenha chegado, que nós estejamos aí aguardando, a classe está se mobilizando, né? Eu acredito que isso aí foi aí um incentivo para que os próprios gestores olhassem com outro olhar aí a área da cultura, que sempre foi um pouco, de repente, aí deixada de lado. Agora os gestores estão muito preocupados como que vão gerir esse recurso. Então, de uma certa forma, foi um impulso para a articulação, um impulso para a gestão, e eu vejo muita coisa boa aí pela frente. Sim. Professor G, ouvindo a Adriana falar aí, de alguma maneira, eu me pego a pensar, né? Daqui a pouco a cultura, a arte, por que não, né? De alguma maneira, poder ser utilizada como política pública também para ajudar esses públicos, né? De alguma maneira, como os outros eixos aí da pesquisa, como, por exemplo, os idosos, que estão muito expostos ao vírus, tanto pelo medo de se contaminarem, quanto também pelo aspecto emocional, né? Do isolamento, e até os próprios entregadores, trabalhadores de aplicativos que também estão expostos ao vírus e às condições precárias de trabalho. Nesse sentido, vocês estão conseguindo já ter algumas análises, pré-análises desse público aí, com a pesquisa que já está começando aí, começou há um pouco mais de um mês, né? Você já tem algumas entrevistas que vocês puderam fazer com esses profissionais, com esse público, que já pode trazer alguma ideia para a gente do que são esses impactos? Bom, como você mesmo falou, Felipe, realmente a pesquisa ainda é bastante inicial. A gente conseguiu, obviamente, fazer já algumas entrevistas, colher algumas narrativas entre algumas dessas populações que a gente está investigando, são os profissionais de saúde, motoristas de aplicativo, os idosos. Também a gente está abrindo outras frentes, como os trabalhadores de setores como de frigoríficos, que é um ponto bastante importante aqui para o Rio Grande do Sul, também para Santa Catarina, né, como um desses espaços onde a Covid se disseminou, e, e entre os artistas. Mas tem algumas coisas em comum que têm se tornado sobressalientes nisso. E eu acho que, nesse sentido, eu até seria um pouco mais pessimista do que a Adriana, ouvindo ela, em relação a pensar os futuros e pensar um pouco da própria situação que está instalada em si. Eu não chamaria isso, inclusive, de mais uma crise que a gente tem vivido. Ela é, sim, mais uma crise que a gente tem vivido, mas eu acho que ela é, na verdade, um sintoma de uma mutação muito maior, né, de como que a gente tem se relacionado entre nós, entre os humanos, mas com
o resto do mundo também, diferente com o resto do mundo, que eu quero dizer, com os ambientes, com os animais, com tudo mais em muitas camadas. Eu vou explicar isso melhor. Eu até, em um artigo que eu recentemente escrevi, eu terminava ele dizendo que a Covid é triste, ela tem nos levado muitas vidas, ela tem trazido muito sofrimento, mas ela é um sintoma, porque a verdadeira doença ainda se chama capitalismo e a sua forma de explorar as vidas. E o ponto que eu queria tocar é um pouco nesse sentido, né? Ouvindo a Adriana e ouvindo, por exemplo, artistas com os quais a gente já conversou, a ideia de, por exemplo, de que as artes sempre são colocadas no fim da fila, você também fez isso nessa imagem na pergunta que você fez para a Adriana, Felipe, nos diz muito sobre, por exemplo, o quanto que nós supervalorizamos, por exemplo, uma racionalidade moderna que não via a arte, por exemplo, como uma possibilidade de construção de conhecimento, não via a arte como uma possibilidade de política, por exemplo, mas via a arte simplesmente como fruição e algo que poderia ser, inclusive, né, separado, né, da ciência, separada da produção de conhecimento. Nesse mesmo trajeto, né, a gente vê como que as políticas produtivistas do capitalismo ainda colocam estigmas sobre o artista como o antiprodutivo, né? Ou seja, como se não houvesse trabalho ali, como se não houvesse profissionalização ali, mas como se fosse ainda aquela coisa, é o vagabundo, é quem não tem o que fazer, o artista como esse tipo de estigma. A gente tem visto isso em outras situações da pesquisa. Você falou dos entregadores, por exemplo. Né? A gente decidiu trabalhar com os entregadores justamente por ser uma camada da população que, ao mesmo tempo que faz uma espécie de infraestrutura de quem está isolado, né? Ou seja, leva alimento, etc., coloca em relevo, né, algumas das fragilidades do nosso sistema econômico. Vocês devem muito bem lembrar que no início da pandemia, principalmente pautado a partir do Ministério da Economia, vinha a ideia de que era preciso escolher entre economia e saúde, né? E quase sempre se dizendo que o isolamento social, por exemplo, atrapalharia a economia. Olha, o que eu tenho percebido nas narrativas é que o contrário é muito mais verdadeiro, de que uma economia frágil, uma economia ruim e precária que nós já vemos, que nós já temos vivido nos últimos anos, ela sim é que atrapalha a saúde. Não é a saúde, não é o isolamento como uma alternativa para a gente se cuidar que atrapalha a economia. É uma economia que vai mal, que não permite que a gente possa se isolar, por exemplo, e dar um tempo para cuidarmos de nós mesmos, dar um tempo de cuidado da gente, tempo de cuidado coletivo, né? É uma economia que vai mal, por exemplo, que faz com que uma boa parte dos artistas hoje tenham um trabalho, digamos, precário, porque estão, como a Adriana mesmo disse, sem renda, se virando, etc., mas faz com que também os entregadores tenham um trabalho precário. Quando eu digo um trabalho precário, são trabalhos que não entram nas estatísticas de desemprego, por exemplo. Há uma legião de pessoas que hoje são microempresários individuais, ou seja, eles não são nem informais, não são desempregados. Mas também a gente não pode dizer que tem uma situação confortável de trabalhador, porque vivem no limite, porque são explorados de alguma forma por um sistema muito maior que eles, que é o capitalismo, e assim por diante. Ou seja, são pessoas que trabalham às vezes 10, 12, 15 horas por dia, em horários que não são os horários que tradicionalmente em leis trabalhistas você, né, exerceria a sua função. Muitos deles não fazem pausas adequadas no seu trabalho, não se alimentam, né, em horários regulares durante essas jornadas de trabalho, porque precisam viver no limite, né? Ou seja, né, já vem adoecendo. Não é a pandemia que está adoecendo essas pessoas e não é nem o isolamento
que faz com que a economia vá mal. Ou seja, a gente vem, digamos assim, de uma mutação muito importante e muito negativa das nossas relações conosco, entre humanos, mas entre outros seres. Quando eu digo Sim. outros seres, Concluir, por veja, por favor, professor. exemplo, sim, sim. Quando eu falo em relação a outros seres e tudo mais, pensando que no início da pandemia, muito se falou, por exemplo, sobre a pandemia só pode ter começado a partir do consumo de certas espécies, morcegos e sei lá o que na China. Olha, eu não sei o quanto que morcegos ou essas outras espécies oferecem tantos problemas quanto o tipo de consumo de carne que nós temos hoje em larga escala, com praticamente os nossos territórios transformados em granjas de confinamento, com altas quantidades de antibióticos, né, e que são processados dentro de um sistema industrial que também é doentio, um trabalho pesado, etc. Enfim, talvez a gente precise repensar muito mais para além da pandemia, mas como que ela revela, né, problemas Sim. que são muito anteriores a ela. Tá? Sim. A Adriana, aproveitando, acabei não mencionando, a Adriana Donato, ela também participa e faz parte da pesquisa liderada pela URGS aí também, pela área da cultura, da arte. Adriana, eu queria entender um pouquinho, né? A gente conversava antes do programa sobre até esse teu assessoramento, essa tua ajuda que tu tem dado a esses artistas dos municípios. Como é que você tem visto, né? Respondendo um pouquinho ao que o professor já trouxe aí, né? Sobre essa realidade local aqui de Porto Alegre, da capital gaúcha, esses artistas aí que estão se mobilizando, com esses financiamentos, como você tem enxergado e até tentado esclarecer algumas questões, né, dúvidas com relação a até a própria Lei Rouanet, que é muito confundida com essa agora. Como é que está sendo feito esse trabalho? Uhum. Pois então, Felipe, é interessante ali, só para complementar ali o comentário do Jean, né? Sim, nós não estamos, não é uma simples crise, né? Nós estamos aí num momento bastante diferente da história, mas eu vejo aí, tanto é que se fala muito aí no novo normal, né? Tem muitas mudanças aí acontecendo e eu acho que é isso, né? A gente não volta mais a sermos como éramos antes. E sim, eu ainda assim eu me mantenho otimista diante dessa situação, porque eu só posso acreditar que alguma coisa tende a melhorar, né? Eu acho que não tem como piorar mais do que já está. A questão aí, então, da questão aí dos incentivos, né, na área da cultura, desde quando se iniciou aí a pandemia, nós tivemos diversos editais direcionados a esse período aí de isolamento, né, distanciamento social. É muito interessante pensar também que se fala muito em isolamento, né, mas na realidade nós não estamos isolados. Nós estamos inclusive muito próximos, né, ainda que de forma online. Eu acho que nós estamos muito próximos. Eu não vejo que nós estejamos isolados, né? Eu acho que é um isolamento físico, né? Mas a gente tem, ao contrário, se aproximado muito mais aí de pessoas que a gente antes não, né, participando de reuniões, debates, de forma virtual, que facilitou também essa interação. Então, eu mesma, por exemplo, eu presto consultoria, né, na área cultural e hoje eu estou prestando consultoria aí para o Brasil inteiro de forma virtual, que antes eu prestava consultoria presencialmente, né, Porto Alegre e Rio Grande do Sul, hoje esse trabalho aí ele ampliou. Então nós temos aí diversos editais, tanto da iniciativa privada quanto da iniciativa pública, né? Nós tivemos aí edital da Funarte, ainda atualmente estamos com alguns editais da Funarte em aberto, né? O Respira Arte, que é para diversas áreas, que não é com recurso da Lei Emergencial da Cultura. Tivemos diversos editais emergenciais do Itaú Cultural, esse da iniciativa privada, estamos com alguns editais abertos da iniciativa privada. Eu falo muito sobre isso, eu tenho um canal no YouTube só para falar sobre esse assunto, né? Então lá eu divulgo muito esses editais,
Aqui em Porto Alegre teve um edital direcionado à emergência cultural, que foi com recursos próprios, né, com orçamento próprio da prefeitura, ainda não foram com o recurso lá da Lei Emergencial da Cultura, porque esse recurso ainda não chegou. Então, assim, muitos editais já estão acontecendo, muitos já foram selecionados, né, já tiveram aí os processos seletivos aqui em Porto Alegre, já teve resultado, o pessoal já está começando aí, então, a desenvolver os seus projetos, e a Lei Rouanet, né, você perguntou, Felipe, a Lei Rouanet, ela está aberta aí para readequação dos projetos, né, então todos os projetos que estavam em andamento mantêm, né, todos permanecem sendo executados, apenas foi necessário uma readequação. Então, todos os projetos foram readequados, né, todas dentro das suas possibilidades e especificidades, né, de cada área, que sejam aí, que fossem realizados de forma virtual. A lei Aldir Blanc, ela prevê aí 3 formas de repasse, né? Ela tem o inciso 1, o 2 e o inciso 3º. O inciso 1º, ele é direcionado à renda dos trabalhadores, né? Aquela renda emergencial semelhante à renda emergencial aí em todas as áreas, né? Mas no caso aqui é para aqueles trabalhadores da área da cultura que não conseguiram esse valor, né? Aquele valor lá de R$ 600, ele funciona dentro dos mesmos critérios que a renda emergencial. O inciso 2º, então, ele é para subsídios e manutenção de espaços e grupos culturais, né? Grupos e equipamentos culturais que funcionam aí que tenham um funcionamento aí de no mínimo 2 anos. Então, para pagamento de aluguel, luz, telefone, para todo o pagamento aí administrativo, para que continue funcionando esses espaços e esses grupos, pontos de cultura, grupos de dança, grupos de teatro, para que eles possam, então, continuar aí funcionando. E o inciso 3º prevê editais de fomento, prêmios, compras, inclusive compras aí de materiais na área da cultura, e ainda mais para o final aí, essas são as 3 formas de recursos financeiros, né? E mais para o final da lei, a lei prevê também, se eu não me engano, no artigo 12, ela prevê também que sejam automaticamente prorrogados todos os projetos da esfera federal, projetos da Lei Rouanet, projetos da Lei do Audiovisual, projetos do Programa Cultura Viva, então que todos sejam prorrogados seus períodos de execução e captação, e ela prevê também aí a abertura de créditos, né, para a área cultural e artística, né, para que os bancos, então, tenham aí créditos especiais para essa área, e a lei também prevê, isso é muito importante a gente Para falar, concluir, por que favor. esse subsídio, a lei prevê também que haja contrapartida social, tá? Então, que muitas pessoas aí não entendem, né? Os grupos culturais têm um tratamento diferenciado, mas eles também vão oferecer aí contrapartida social para escolas, para a área da educação, isso é muito importante. É claro que o tempo que nós temos aqui acaba sendo muito curto para esse assunto e para a grande, né, profundidade que ele precisa. E a gente precisa finalizar agora, que a gente está chegando ao final do programa. E para Uhum. terminar, eu queria que vocês, professor Jean, começando com você, pudessem fazer assim uma projeção, né, pós-pandemia. Como vocês esperam que seja depois desse cenário? Claro, a nível Brasil, mas pensando um pouquinho aqui na realidade da capital, do Rio Grande do Sul, como vocês imaginam isso, professor Jean? Bom, eu acho que a Adriana tocou num ponto antes, que é uma expressão que já se tornou bastante corrente, o que seria um novo normal. E eu manifesto uma certa preocupação em relação a isso, né? O que seria novo normal? Nós já temos mais de 100 mil mortes no Brasil e parece que a gente tem normalizado uma situação realmente
de sofrimento, de perda, né? Uma catástrofe tem sido normalizada. E eu me preocupo, digamos assim, com os desdobramentos nisso no futuro. Hoje, por exemplo, a gente está aqui gravando este programa, a gente está aqui conversando online. As minhas filhas têm aula hoje à tarde online, amanhã eu dou aula online e tudo mais. Eu acho que são coisas, como a Adriana mesma falou, que são muito positivas, que são muito interessantes, são formas com as quais a gente pode se aproximar ou conseguir estabelecer outras parcerias, outras redes e assim por diante. Mas eu também me preocupo com quem está excluído de todo esse processo. Eu me preocupo, por exemplo, com o fato de hoje estou trabalhando em casa e tenho condições de poder fazer isso, mas o quanto também que essa home officização, né, das relações de trabalho não vá daqui a pouco criar espaços mais hostis na rua. A gente já tem, por exemplo, uma Porto Alegre com uma rua hostilizada, com uma supervalorização, por exemplo, de espaços fechados, privados, lazer em shopping, assim por diante, e menos cuidado com as praças, com o espaço público, que viraram espaços hostis, né? A segurança parece que só se encontra das portas de um condomínio para dentro, e a rua é o local da vulnerabilidade, da insegurança. O quanto mais isso vai se agravar à medida em que a gente normalizar, por exemplo, o trabalho em casa, à medida que a gente normaliza esses altos índices de perda que estamos tendo agora com a pandemia. Me preocupa, por exemplo, né, será que, por exemplo, mesmo os 3 bilhões que a Adriana falava antes em relação ao incentivo às artes, será que vai atingir todas as manifestações artísticas, sabe? Né? A arte negra, a arte de rua, que quase sempre foram excluídas dos circuitos mais elitistas de arte. Hoje, por exemplo, a gente tem manifestações artísticas acontecendo via YouTube, outras coisas. Mas quem é que tem internet de boa qualidade para acessar? Sim. Você tem, por exemplo, manifestações de arte acontecendo no drive-in, mas quem mora na comunidade e precisa pegar ônibus não pode ir para o drive-in assistir, né, uma manifestação. Então você começa a já perceber também, né, que há, de novo, a criação de certas fissuras. Eu acho que Sim, para concluir, me professor, por preocupa, favor. sim, me preocupa, evidentemente, o quanto que essa pandemia pode produzir novos apartheids, digamos assim, novas separações de quem pode ficar em casa, de quem tem que estar na rua exposto, de quem tem acesso a bens e serviços de conexão, de trabalho, de tudo mais, e de quem não tem, né? Fora os serviços de saúde Sim. e todas as demais demandas. Então, eu vejo com preocupação. Quero também ser otimista e acredito, como a Adriana, que a gente se mobiliza, a gente resiste, a gente luta, mas muitas vezes a gente não tem o amparo necessário do poder público, o amparo necessário do Estado. Isso é uma triste realidade, recalcitrante no Brasil. Obrigado, professor Jean. Por favor, Adriana, sua mensagem final aí sobre essa projeção, por favor, em 3 minutinhos. Bom, então, de tudo, a gente sempre tem aí os aspectos, os impactos negativos e os impactos positivos, né? Independente de ser crise ou não, tem muito aprendizado, tem muita mudança, tem muito conhecimento, e a gente sabe que todas essas possibilidades são possíveis, né? Não é nenhuma. A gente não está falando aqui a gente está falando baseada, né? Em fatos concretos, né? Tem coisas aí que estão em mudanças, o Jean falava aí sobre as condições, a questão dos problemas da área da saúde, dos problemas da área econômica, isso não é de agora, né? Isso não foi motivado somente pelo problema aí do Covid-19, a gente já vem aí de uns anos para cá, se formos um pouquinho mais a fundo, desde 2015, o mundo já está em crise, né? Então, talvez aí eu penso, por um outro viés aí do que o Jean falava, eu penso que sim, que é possível, através desse momento aí, nós termos aí alguns reflexos positivos, sim, né? Muitos aprendizados, pensando até nessas questões de dificuldade, de conexão, de internet. O Brasil sempre teve essas dificuldades, né?
né, comparando com outros países, também é um momento de se pensar nisso. A gente sabe que as pessoas que trabalham na área da tecnologia estão com muito trabalho por causa disso, né? Quem trabalha aí com equipamentos tecnológicos, as empresas que fornecem aí a internet, né? Eles estão aí também buscando melhorar esse serviço, porque aquele velho ditado, né? A necessidade faz a gente aprender também, né? E a gente se reformular. Mas para finalizar, falando dentro da minha área aí, que é a área da cultura, eu vejo aí que a classe artística se fortaleceu, esse período fortaleceu muito, está fortalecendo muito o Sistema Nacional de Cultura, né? Nós temos aí a informação de que, a última informação que eu vi, mais de 600 municípios já aderiram ao Sistema Nacional de Cultura, então eu vejo que a cultura está ascendendo novamente e eu ainda consigo ver aí alguns impactos positivos para nós aí, trabalhadores da cultura. Tá certo. Muito obrigado, Adriana. Nós chegamos ao fim do Porto Alegre em Debate. Muitíssimo obrigado pela participação dos nossos convidados. Lembrando que as produções da TV Câmara você pode acompanhar por meio das nossas redes sociais e também pelo site da Câmara Municipal de Porto Alegre. Até a próxima edição.